Vocês, meus seguidores aí do TikTok, que já estão acostumados com as minhas lives, a gente fazia live toda quarta-feira às 8 horas. Então, esse era o nosso bate-horário, tá? Então, você que está chegando hoje na minha live aqui no YouTube, que não estava nas outras, então, encaminha aí para outras pessoas, encaminha para seus amigos, tá? Pode escrever no chat aí de onde vocês são. Convide os seus amigos para a nossa live. Vamos entrando aí no TikTok, no Instagram. Instagram hoje ficou fora, tá? Porque às vezes eu faço junto TikTok e Instagram. Mas os três juntos hoje, gente, foi meio complicado aí da gente fazer, tá? Então, vamos entrando na live aqui do YouTube, do TikTok. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o quê? Tá? Qual que era o título aí da nossa live? 10, né? Hábitos novos aí que eu vou falar, tá aqui para vocês, o quê? Para ter o quê? Viver mais, viva melhor. Então, esse é o nosso tema de hoje. Viva mais, viva melhor. Então, eu tô aqui hoje para dar essas dicas maravilhosas para vocês. Então, viva mais, viva melhor. Então, quem aí de vocês quer viver mais, viver de uma forma muito melhor, com 10 novos hábitos que eu vou estar passando para vocês aqui hoje na nossa live? Quem aí quer? Levanta a mão aí, escreve aí, eu quero. Sim, Renata, eu quero sim ter uma vida melhor, né? Tá aí vivendo muito mais. Então, vou estar passando para vocês aqui 10 hábitos novos que a gente pode sim introduzir na nossa vida e ter uma vida muito mais plena, muito mais agradável, tá? De uma forma muito melhor. Então, pessoal, vamos aí, né, chamar os seus amigos para a gente estar falando aqui desse assunto hoje maravilhoso, que é justamente o quê? Os 10 novos hábitos que vocês vão aí introduzir na vida de vocês, tá? Para vocês terem uma vida muito melhor, muito mais plena. Quem que não quer aí viver muito mais? De um jeito muito melhor. Então, gente, é isso. Quem aí que não quer hoje tá vivendo aí de uma forma melhor? Vocês me falam aí se esse assunto realmente faz sentido para você. Então, escreve aí. Sim, Renata, faz sentido sim para mim viver de uma forma melhor, ter novos hábitos na minha vida. Então, o que você pode estar fazendo hoje? Então, vou estar falando para vocês. Então, quem ficar aí até o final, depois eu vou estar disponibilizando. Eu vou mandar para vocês um link aí para vocês que quiserem, tá? Esses hábitos novos, tá adquirindo, tá aí fazendo um checklist, tá acompanhando, né? Tá crescendo, melhorando a qualidade de vida de uma forma muito maneira, de uma forma tranquila, tá? Então, assim, é o que eu falo hoje, né? Pequenas escolhas hoje vão o quê? Vão fazer você transformar a sua vida. Vão ser o quê? Grandes transformações para sempre. Então, às vezes é um hábito, gente. Às vezes umzinho. Às vezes, um pequeno hábito na sua vida hoje pode transformar a sua vida amanhã. Pode transformar a sua vida para sempre. Isso não é maravilhoso, pessoal? Então, assim, eu quero estar passando para vocês, tá? Esses novos hábitos. Quem mais aí? Chama o pessoal, gente, que está entrando, tá? Está começando a nossa live agora. Então, vamos falar aí, ó. O primeiro hábito. Qual seria esse primeiro novo hábito para vocês, gente? Qual seria o primeiro hábito aí para vocês hoje, gente? Alguém aí dá uma opinião? Alguém aí consegue aí saber qual é o primeiro aí que eu vou falar? Qual seria esse segredo? Qual seria esse primeiro hábito, gente? Então, um dos primeiros hábitos que você pode hoje estar fazendo na sua vida para uma grande mudança, tá? É o quê? Se conectar com a luz natural, gente. Quando você acorda amanhã,
tá? Se você quiser já começar amanhã fazendo esse novo hábito, quando você acordar, respirar, né? Antes de pegar no seu celular, gente, tenta olhar para o sol, absorver o quê? A luz, o natural, tá? Para regular justamente o quê? Os seus hormônios, a sua fisiologia, tá? Para você, para o seu relógio natural. Então tá acordando, tá aquela claridade, deixa a luz entrar na sua casa. Aproveita essa luz natural. Tenta se expor menos para as luzes, né? Luzes dentro de casa acesa. Então, assim, comece o seu dia diferente amanhã. Se proponha a estar abrindo a sua janela, olhando para o lado de fora, se conectando ali com aquela luz natural. Isso é um dos hábitos, gente, que vai começar aí a te ajudar a transformar a sua vida, gente. Porque é o quê? Para a gente ter novos resultados, a gente tem que o quê? Mudar alguns resultados que não estão funcionando. Né? Então, assim, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, a gente precisa conectar o quê? Corpo, mente, né, e espírito. Então, tudo é um conjunto. Então, são vários fatores que você vai aí ao longo da sua vida, do seu autoconhecimento, da sua conexão com você mesmo. Então, você vai, assim, mudando. Você vai adquirindo mais conhecimento, você vai melhorando a sua vida, o seu estilo de vida. Tá? Então, o primeiro é justamente isso. Conecte essa luz natural, tá? Conecte com essa luz que você tem aí, tá? Segundo, encontre com a natureza. Gente, se vocês soubessem o poder da natureza, às vezes você tem esse remedinho aí do lado da sua casa. Então, assim, é uma praça, às vezes é um bosque, uma árvore. Então, tente o quê? Se energizar com a natureza, gente. A natureza nos traz uma paz. É tão maravilhoso quando você começa a entender o poder de cura emocional e espiritual que a natureza tem, gente. Quem acredita aí no Criador? Então, o Criador fez tudo para mim e para você, tá? Então, essa natureza maravilhosa que a gente tem é para a gente que justamente o que se conectar com ela. Então, respira, tá? Tenta respirar, conta até 10, tenta assim absorver aquela energia que a natureza nos traz. Tenta ali observar os pássaros, as flores. E aí, gente, quando vocês começarem com essa experiência, porque isso é tudo experiência, às vezes tem pessoas aqui que só ficam aí dentro de apartamentos em cidades grandes e não têm ideia do bem que é essa conexão com a natureza. Então, assim, é um dos hábitos que todas as pessoas deveriam começar na vida delas, é justamente essa conexão com a natureza, tá? Então, tenta encontrar aí, porque você vai diminuir o seu estresse e vai aumentar o teu bem-estar. Então, vai ser uma troca, um equilíbrio hormonal, porque dentro da gente, a gente tem uma farmacinha de hormônios. Eu já falei isso numa outra live. Depois eu posso também estar trazendo esse assunto em outras lives para vocês, tá? Porque, gente, a gente tem tudo aqui, ó, aqui dentro. Começa tudo de dentro, gente. Todas as doenças são psicossomáticas. Então, assim, se a gente começa a limpar o nosso interior, a gente começa a trocar essa nossa química interna, tudo começa a fazer efeito diferente, começa a equilibrar o seu organismo, a sua frequência, a sua energia. Porque todos nós somos energia, somos frequência, isso tudo está aqui dentro da gente, tá? Então, assim, às vezes as pessoas estão tão cheias de cortisol, tão estressadas, sabe? Vivendo uma vida tão corrida, que elas esquecem que tem essa farmácia interna. Às vezes elas desconhecem essa grandeza. Então, comecem, gente, comecem hoje a mudar os seus resultados através dessas trocas químicas que você tem dentro de você. Então, comece se conectando com a natureza. Esse seu encontro com a natureza vai ser assim transformador na sua vida, tá? Então a gente já falou de 2 itens, tá? Vamos falar aí do terceiro item, tá? O terceiro seria o quê? Se movimente, gente. Energia, movimento, corpo em movimento. Às vezes você tá aí numa depressão. Começa, gente, começa com um passo.
Se levanta, abra sua janela, se conecte com a natureza, dê uma volta no parque, sabe? Desce uma rampa de escada, um lance de escada que seja. Tente se mover aos poucos, não precisa ser uma maratona. Ninguém corre uma maratona do dia para a noite, gente. Você começa aos poucos, tudo é o quê? O equilíbrio. Então, começa dando o primeiro passo hoje, amanhã você dá 2, depois você dá 3, aí depois você já faz 1 quilômetro, já faz um quarteirão. Então, comece, não deixe de começar. Sabe por quê, gente? Saúde é vida, tá? Por isso que eu falei que é vida, viva mais, viva melhor. E para isso, você, somente você, tá? Pode fazer essa mudança na sua vida. Eu tô aqui de coração aberto trazendo para vocês um assunto que é muito importante porque tá tudo conectado: saúde mental, saúde emocional, espiritual, física. Então é tudo um conjunto. Só que a gente precisa ter essa consciência, sabe? Trazer para a gente, trazer essa consciência de que somente eu sou responsável pelas minhas escolhas, tá? Somente você é responsável pelas suas escolhas. Então não adianta a Renata estar aqui falando, né, passando sempre vários assuntos bacanas nas lives, trazendo tudo de melhor para vocês aqui, se você não adquire não é nem adquire conhecimento você até tem, só que você às vezes não age, você continua no mesmo lugar. Então é aquilo, não adianta você ler um livro, né, e você não fazer nada com aquele aprendizado que você acabou de aprender. Então a gente precisa o quê? Se movimentar, tá? Porque é aquilo que a gente fala. A fé, quando ela não tem movimento, ela é uma fé morta. Então, a gente precisa justamente estar fazendo, estar agindo, tá o quê? Dando um primeiro passo, tá? Precisa ficar aí, dar um primeiro passo, começar. Então, comece hoje. Ai, peraí. Eita, não. Ai, desculpa, dona Maria, eu fiz alguma coisa errada aqui. É que eu tô na minha live aqui. Será que a senhora pode fechar aí? Que eu apertei alguma coisa errada. Não é, não é janelinha, não. Tá ok. Obrigada. Tá bem, tá de boa. Obrigada. Vou chamar você aqui. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa errada, gente. Entrou aqui. Não, aceita a batalha agora. Recusa. Aceita a batalha. Não é batalha. Eu tô fazendo uma live normal. Eu que entrei errado. Apertei errado. Me desculpa. Falou, valeu, tá bom. Obrigada. Não. Gente, foi erro aí de comando. É porque eu não consegui configurar minha live para a tela normal, ainda tá estilo janelinha. Tô aprendendo essa janelinha de vocês aí e não consegui ainda mudar a minha configuração, tá? Então, gente, comece hoje, comece com uma live, comece com um passo, tá? Então, assim, ó, boa noite, pessoal do YouTube também. Então, quem não tá aí, que ainda não me segue, gente, entra lá no YouTube, tá? Renata Diniz, vocês vão ver que a minha live tá lá online. Se vocês puderem me seguir lá, vocês vão estar aí também. É o quê? É o crescer e contribuir que eu falo todos os dias. Eu vou estar aqui trazendo assuntos para vocês e pelo YouTube também, porque eu quero chegar em mais pessoas, tá aí construindo. Eu falo que mudanças emocionais, transformações emocionais na vida de todos vocês. E a gente começa com esse pequeno passo, que é justamente cuidar da nossa saúde, tá? Então, não deixe de movimentar seu corpo, não deixe de se conectar com a natureza, né? O quarto item seria o quê? Hidratar. Gente, olha só, é tomar um copo d'água, tá? É manter o seu corpo hidratado o tempo todo. Tá? Porque, gente, a gente precisa disso, nosso corpo precisa disso, tá? Então, vamos aí hidratar o seu corpo aí, porque água é saúde. A gente precisa aí de mais de 40%, 50% de água aí no nosso corpo, para os nossos rins, tá? Então, assim, é uma coisa muito importante para a nossa vida hoje, a água, a hidratação para o nosso corpo, tá? Outro item, gente, alimentem-se bem, alimente-se para se nutrir e não só por saciar, tá? Então, realmente, coma verduras, coma legumes,
coma aí uma comida que realmente faça sentido na sua vida, porque tudo, gente, é conexão. Então, assim, entenda o quanto é importante para vocês, vocês conseguirem aí se conectar com a sua alimentação também, no seu dia a dia, tá? Tentar mudar aí um pouco a sua culinária, tirar as frituras, né? Tirar um pouco das gorduras, tentar e fazer um equilíbrio, gente, porque assim o nosso corpo vai funcionar de uma forma muito melhor quando tudo estiver em equilíbrio. Tudo equilibrado, ó, a gente fica assim, vivendo de uma forma muito melhor. Então, gente, é isso, ó, se hidrata, se alimenta, se movimente, conecte com a natureza, com a luz, o sol, tá? Tente, assim, evitar um pouco a tela do celular. Vamos lá para o outro parâmetro. Cuida dos seus pensamentos. Cuidem dos seus pensamentos. Porque, gente, tudo que a gente pensa, a gente está alimentando, né? Nosso pensamento, assim, então é muito perigoso. O que você tem alimentado na sua cabeça? Qual tipo de pergunta que às vezes você precisa estar falando para você todos os dias? Eu preciso estar com esse pensamento me faz bem, me faz mal. Esse pensamento está me aproximando da pessoa que eu quero me tornar. Então, assim, todos nós galgamos ser melhores pessoas, né? Galgamos chegar a outros níveis. Então, assim, qual o pensamento que você tem hoje na sua vida, tá? Qual o pensamento que está aqui, ó, às vezes remoendo aí na sua vida? É um pensamento que vai te levar para cima ou para baixo? Então, gente, ó, respira e de vez em quando se pergunte, se questione, tá? Questiona essa conversa interna sua, sabe? Que às vezes fica ali, ó, remoendo. Questione, se questione. Porque, assim, a gente, muitas das vezes, a gente só vai aceitando, né? Sem se questionar. E isso, gente, às vezes faz com que você tome certas decisões que não são as melhores, entendeu? Então, vê aí para mim, gente, se o YouTube está funcionando. Vê aí para mim, quem está no YouTube aí, vê se está chegando no YouTube aí, ó. Chegou alguém no YouTube ali, Renata Fonseca. Boa noite, Rê. Boa noite, bem-vinda, seja bem-vinda. Ó, boa noite, vamos entrando aí, chamando o pessoal, gente. Chamem o pessoal aí. Quem ainda não entrou lá no YouTube, vamos entrar, tá? Vamos entrar aí no YouTube, chamar os seus amigos, tá bom, gente? Ó, porque a nossa live não terminou, tá só começando. Então aí vamos chamar as pessoas, encaminhar para o pessoal. A nossa live está começando agora. Deixa eu só encaminhar aqui. Vamos chamar, gente, chamar o pessoal aí do YouTube também, tá? Então, boa noite, o pessoal do YouTube está chegando agora, que eu demorei para conectar ali. O pessoal do TikTok já está aqui comigo. Então, o pessoal do YouTube aí, gente, boa noite, tá? Vamos aí chamar os seus amigos, curtir nosso canal, deixar o seu like. O pessoal do TikTok aqui também, gente, no Tap Tap aí, vamos deixar o seu coraçãozinho, vamos abraçar os seus amigos, ó, tá? Porque a Renata voltou toda quarta-feira, vou estar aqui com vocês novamente, fazendo as nossas lives com muito carinho, como sempre eu faço, né? Então, assim, vocês são muito especiais para mim, sabe por quê, gente? Esse carinho que eu recebo de vocês, de pessoas, muitas pessoas que eu não conheço, que me mandam mensagem todos os dias, falam que gostam do meu conteúdo, que, assim, muitas das vezes eu estou ali iluminando a vida daquela pessoa. Então, assim, gente, vamos ser pessoas boas, vamos ser anjos na vida de outras pessoas, porque a gente só tem a ganhar com isso, tá? Então, assim, é um carinho muito grande estar aqui falando com todos vocês, tá? Tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, ainda quem não está me seguindo lá no YouTube, bora também lá no YouTube, tá? Então, gente, então a gente já falou de 5 itens aí interessantes. Vamos para o sexto, né?
a gente se perguntar, cuidar dos nossos pensamentos, porque tá tudo conectado. Então, se você levanta de manhã com um pensamento, às vezes, né, pesado, ruim, se você alimentar esse pensamento pelo dia todo, o que? A tua energia vai estar naquilo ali e você vai ter resultados ruins. Então, uma das coisas maravilhosas que a gente pode decidir é quais pensamentos eu decido de manhã, tá? Cultivar na minha cabeça. Para quais dos pensamentos eu vou colocar minha energia? Então, comecem a se questionar, gente, porque sempre fica como se fosse assim, uma vozinha, né? Aqui atrás, aqui, ó, falando para você o tempo inteiro, às vezes, assuntos, coisas que não são bacanas. Então, comece hoje, comece amanhã, quando você levantar, comece a se perguntar: poxa, esse meu pensamento, vale a pena eu ficar aqui com esse pensamento? Ou eu mesmo posso dar tchau para ele? Então, ó, respira, conta até 10, sabe? Muda, ó, o pensamento, porque você pode mudar o pensamento que você quiser. Você decide, a mente é somente sua. Eu penso uma coisa, você pensa outra, todo mundo tem pensamentos diferentes. E você pode sim ser maior do que qualquer pensamento, porque você comanda a sua mente. Somente você tem esse poder de mandar nos seus pensamentos. Então, é isso, gente. Comece a se questionar todos os dias. Quais os pensamentos que eu quero trazer para o meu dia? Para aquele dia ser mais produtivo, para eu estar mais alegre, mais feliz naquele dia. Então, é assim que a gente consegue o quê? Controlar as nossas emoções, que é justamente o próximo item. É o quê? Aprender a regular as nossas emoções. Então, gente, aprendam. Eu tenho, assim, já, né, mais tempo aí de experiências, né, emocionais. Eu estou desde 2018 nos cursos, nas mentorias, trabalhando aí com pessoas, com autoconhecimento. Então, assim, essa gestão de emoções hoje, para mim, é muito tranquilo. Eu consigo, assim, ir do 8 a 80, assim, em 2 segundos. Eu consigo hoje parar, me equilibrar. Não, Renata, olha só. Você comanda os seus pensamentos. Você não precisa ficar com esse pensamento remoendo na sua cabeça se ele não tá te o quê? Tá te ajudando. Se essa emoção não está sendo uma emoção positiva, uma emoção que me coloque para frente, que me bote para agir, que me bote para ter resultados melhores. Porque, gente, as emoções são controladas pelos nossos sentimentos. Todos nós temos os direitos de chorar, de sorrir, de ficar triste, ok. Mas aprendam, tá? Aprendam a dar limites para você mesmo. Se limitem, tá, gente? Se limitem ao quê? A você se perguntar, poxa, por que eu hoje estou amanheci triste? O que está me fazendo? Tenta entender qual que foi o gatilho que te levou a estar sentindo aquilo. É você se descobrir, é você parar com você 10, 20 minutos, você se questionar que pensamento que você está tendo, que está tendo aquela emoção. Então, é tudo uma construção diária. Eu estou aqui para ajudar vocês, para ajudar pessoas que têm problemas emocionais. Tem pessoas que têm muitos problemas emocionais, mas elas não reconhecem. Acontece. Às vezes a consciência ainda não está, né? Ainda não está no nível de consciência, ainda está no inconsciente, que ela precisa de ajuda. Então, gente, se vocês acham que vocês devem buscar ajuda, busquem, tá? Quer buscar alguém que já teve uma mudança? Busquem ajuda. Eu estou aqui para ajudar vocês nas mentorias. Então, escreve aí quem gostaria de estar sendo acompanhado por uma mentoria em grupo. Quem gostaria de estar entrando aí na próxima turma? Deixa o seu nome, me manda um direct, tá? Que eu vou estar aqui para ajudar vocês, que a gente faz nas nossas mentorias, nos nossos processos. A gente faz individual, a gente faz em grupo, para ajudar vocês. Eu trabalho com algumas ferramentas de PNL maravilhosas, que a gente consegue o quê? Ressignificar várias emoções, principalmente os nossos traumas, as nossas crenças, né? Todas as pessoas vêm, às vezes, com crenças lá de trás. Então, esse também já foi um assunto bacana de outra live. A gente pode fazer novamente uma live falando do eu, das crenças, né?
de tudo isso que a gente vem estudando nesse ano de 2026. Então, assim, a mudança acontece de uma forma que, às vezes, natural, mas você precisa buscar. Você precisa buscar novos mecanismos, novas fontes, novas pessoas. Você precisa, às vezes, dar um clique, sair da sua inércia, tá? Se você não está satisfeito com os seus resultados hoje, gente, comece, tá? Vou mudar aqui um pouquinho de lado a câmera. Comece hoje buscando, tá? Buscando outras soluções para a sua vida. Porque, gente, eu falo o seguinte, todos nós temos o quê? Desafios diários na nossa vida. Quem não tem aqui? Eu acho que todo mundo tem aqui algum desafio, tá? Mas o quê? Enquanto a gente só tem desafios, a gente pode sim buscar soluções para eles. Buscar mudar as nossas respostas, mudar os nossos resultados, porque você só vai ter um grande problema quando você estiver num hospital e você tiver ali só mais 5 minutos de vida. Isso sim é um problema. É um problema que às vezes não vai ter solução. O resto não é problema, o resto são o quê? Desafios diários que você tem na sua vida. E às vezes cada desafio desse que você enfrenta é justamente para o quê? Para você entender o quanto você tem de fortaleza, o quanto você é forte e pode sim resolver aquele desafio. Porque todos nós temos muitas capacidades, nós temos habilidades diferentes, nós somos inteligentes, diferentes dos animais, nós somos racionais, nós entendemos. Então, nós podemos sim, sabe, dar a solução para tudo na nossa vida, para tudo. A única coisa que realmente a gente não consegue é justamente dar uma solução para a morte. Mas enquanto a gente está vivo, respirando, você consegue sim mudar a sua história. Só que você precisa querer. Você precisa o quê? Comandar a sua mente. Você precisa aprender a olhar para dentro, olhar para o seu interior, tá? E com pequenas escolhas hoje, grandes transformações vão estar acontecendo sempre na sua vida. Mas basta você querer, não basta a Renata Diniz querer por você, porque ninguém muda o outro, isso é fato. Fato, gente. Então, se eu estou trazendo para vocês aqui 10 hábitos para o quê? Para a vida longa, para você mudar a sua vida, então comecem a anotar, pega um papel, pega uma caneta. Quem quiser, no final da live, eu vou estar disponibilizando um link para vocês, tá? Que eu criei um material muito bacana sobre isso, sobre esse tema que eu estou falando aqui hoje para vocês, justamente para estar ajudando pessoas. Então, gente, é um dia de cada vez na vida de cada um, tá? Mas, assim, o que eu digo é o seguinte, não desistam, sabe? Não desistam dos seus objetivos, da sua vida, sabe? Da clareza que você tem. Então, eu estou encaminhando aqui no YouTube, um link aí para vocês, para quem quiser. Eu vou ver se eu consigo mandar aqui também no TikTok, tá? Gente, é muito importante a gente saber olhar para a gente. É o que eu falei ali. É a gente nutrir os nossos pensamentos todos os dias. É começar a nutrir os nossos pensamentos, porque está tudo aqui dentro. Tudo começa daqui, vem para o nosso coração. Coração e mente estão conectados o tempo inteiro. E para a gente ter uma vida melhor, uma vida plena, você precisa conectar a sua mente, o seu coração, as suas emoções, controlar isso e o quê? Junto com a sua saúde. Porque a saúde física e a saúde mental, gente, elas precisam andar o quê? Juntas. Saúde física e saúde mental, elas precisam estar o quê? Juntas. Juntas aí o tempo todo, tá? Então, assim, a saúde de cada um de vocês aí vai depender justamente de pequenos detalhes diários que você decide fazer na sua vida. Tá bom, pessoal? Então, outro item aí que a gente vai falar, a gente já falou das emoções, né? Ah, tá.
Proteja o seu sono, gente. Tem pessoas aí que não sabem, sabe, que não dormem direito, que não cuidam do seu sono. Então, o sono é muito importante. A gente tem 24 horas no dia. Assim, tentem, gente, regular a sua vida. Se deem aí, sabe? Isso assim, o sono é muito importante, porque quando você descansa a sua mente, você descansa os seus pensamentos, você acorda uma outra pessoa. Então, comece a se desligar da internet, do computador, da tela, das luzes, pelo menos 1 hora antes de dormir. Se você dorme 10 horas da noite, 9 horas, faz um trato com você, gente. Coloca um despertador, sabe? Bota o seu telefone em off ali e tente não ficar exposto mais a essa luz, a essa claridade, porque faz muito mal. Isso é uma das coisas hoje, é um dos maus que, assim, que a nossa juventude enfrenta, e principalmente pais e mães, né? Porque é o que temos hoje, né? Assim, temos para o bem, mas para o mal também. A internet ajuda demais, nos conecta, senão não estaria aqui falando com todos vocês assim. Nos aproxima, né? Nos facilita em muitas coisas, mas também nos rouba outras coisas importantes, que às vezes é o nosso sono, às vezes é o nosso, que é a nossa visão, né? A nossa vista, o descanso aí da nossa vista. Então, gente, é muito importante vocês aí entenderem a importância do sono, tentar regular esse sono, tentar regular justamente esse momento, sabe? Que é um momento aí. Então, tenta ir botar, às vezes, uma música, coloca ali uma musiquinha calma, né? Ou então, é só fechar a janela, tentar ficar o máximo escuro possível, porque a gente precisa disso para a gente realmente estar com sono mais regularizado, né? Tá? Então, você, tipo assim, tenta sentir melhor, parar, sabe? Para, respira, tá? E vai ali, né, se desconectando um pouco para você ter realmente uma noite de sono tranquila, tá? Conexão. Tente fazer uma conexão com você, sabe? Tenta ficar meia hora do seu dia, independente do horário, tá? Se comprometa com você em tentar o quê? Tirar o seu celular, ficar longe, ficar às vezes recolhido, vai para o seu quarto ou vai para um lugar assim, onde esteja somente você com você. Comece agora, comece hoje, o quê? Isso é um novo hábito que talvez muitas pessoas não têm, tá? É o quê? Se conectar com você, trazer você para você, sabe? É parar de deixar sua mente vagar e trazer ela para o aqui, para o agora. Tentar respirar. A respiração ajuda demais. Então, você bota uma música baixinho, sabe? Inspira, respira, conta até 10, se conecta com você, manda oxigênio aqui para o seu cérebro, sabe? Tenta ficar mais conectado com você. Todos os dias, tentem fazer essa prática, gente. É muito bom isso. É muito bacana quando você o quê? Começa a olhar para você com outros olhos, com outra emoção, com outro amor. Tá? É você olhar nos seus olhos, é você olhar e ver como você é importante para você. Isso é maravilhoso. Então, assim, tenta se conectar com você 30 minutinhos, sabe? Sem celular, tentando o quê? Não pensar em nada, sabe? Tentar, assim, relaxar. E você, aos pouquinhos, com esse treino diário, começa com 5, 10 minutos, 20, até que você encontre ali um momento ideal, que seja 20 minutos, que seja 30 por dia. Mas se conecte com você, tá? Por quê? Você começa a ficar em silêncio, você começa a observar, a ser mais detalhista, você começa a ver coisas em você que você não via, porque você estava disperso, você estava olhando para outros lugares, você não estava conectado com você. Comece a ficar em silêncio. Muitas das vezes, gente, as melhores respostas são feitas aonde? São vindas de onde? Do silêncio. Não vai ser numa balada, não vai ser numa barulheira na rua, não vai ser no trânsito que você vai parar para pensar, que você vai parar para escutar. Porque muitas das nossas respostas vêm no silêncio, vem nesse momento de recolhimento, de
Você com você. Porque nós temos as respostas. Nós temos todas as respostas para a nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não está o quê? Ouvindo e nem vendo, porque tem camadas ainda que precisam ser tiradas da nossa vista. E às vezes você precisa o quê? Parar, respirar, ouvir a sua respiração para ouvir os seus pensamentos. Então, desacelera, gente. Se vocês querem viver mais, ter uma vida melhor, busquem. Não precisa fazer esses 10 hábitos que eu estou falando, todos de uma vez. Mas escolha um deles, talvez o que seja melhor para você. Então, para mim, Renata, desde a pandemia, eu comecei o quê? A me conectar com a natureza. E hoje eu falo que foi a minha melhor escolha. Porque hoje eu corro, na hora que eu corro, eu estou ali trocando a minha energia, eu estou trocando o quê? O cortisol que eu tenho ali está saindo, está vindo dopamina, está vindo outras químicas, mas químicas boas que eu já tenho dentro de mim. Então, a gente, com a natureza, a gente consegue aí trocar os nossos hormônios, fazer uma conexão, a gente se encontra, gente. Então, assim, comecem a experimentar. Para mim, isso foi maravilhoso. Eu falo que é uma das melhores curas, porque você está ali em contato com a natureza, com o verde, com os pássaros, com as árvores, com o mar. Ah, eu amo passear, andar na praia, andar de bicicleta na beira da praia, parar ali na pedra, ficar ouvindo, só ouvindo aquele barulho do mar. Quantas respostas eu já obtive daquele momento? Inúmeras, sabe? E assim, e isso foi assim, não foi do dia para a noite, foi uma construção. Tem praticamente uns 6 anos que eu comecei com essas práticas diárias, sabe? De me conectar comigo, de buscar no silêncio respostas, de tentar ali me conectar. Às vezes eu fiz muito o milagre da manhã, para quem não conhece, é você acordar meia hora antes do seu horário normal. Porque nesse momento o mundo está todo meio que dormindo, né? Então tem muitas pessoas que levantam às 5 da manhã justamente o quê? Para fazer tudo isso, é buscar se conectar consigo mesmo, é fazer uma oração antes de ir para o trabalho. Então comecem, gente, comecem com um desses passos. Não precisam ser todos de uma vez, mas comece, tá? E qual seria aqui o último, né? É a presença, né? De 5 a 10 minutinhos é justamente isso que eu acabei de falar. É você se conectar com você mesmo e você estar presente para você, tá? E não tá com a mente dispersa, não. É silenciar, ficar ali de 5 a 10 minutos, silencia, sabe? Busca fazer uma meditação. Que assim, se você começar a fazer tudo de todos os dias, né? Um pouquinho, é assim, tudo na nossa vida vai melhorando com o decorrer do tempo, né? Um dia de cada vez. Não é tudo assim, ó. Nada começa assim, já pronto. Né? Uma criança, quando nasce, ela não sabe andar, certo? Ela começa o quê? Engatinhando. E ela demora, às vezes, o quê? 1 ano para ela o quê? Ficar em pé e começar a dar os primeiros passos. E nós, por mais que sejamos adultos, saibamos andar, né? A gente já sabe muita coisa, mas tem outras coisas, outros hábitos novos que não vão surgir do dia para a noite. Você vai precisar fazer igual uma criancinha, você vai precisar engatinhar nesse novo hábito. Então, é todo dia, sabe? Então, comece engatinhando com um hábito novo todo dia, sabe? E assim, um dia após dia, você construindo esse hábito novo, ele vai o quê? Se aprimorando. Não foi do dia para a noite que eu comecei a fazer as minhas lives. A primeira live que eu fiz, eu achei assim, sabe? Não gostei, porque eu estava ali, né, me expondo, eu tinha muito disso. Então, assim, a gente vai se corrigindo, a gente vai melhorando, mas o negócio é fazer. Tá? Às vezes eu não sou a melhor pessoa que está aqui fazendo uma live, tá? Mas eu estou aqui com o coração aberto para passar tudo que me ajudou para ter uma vida melhor, trazendo para você. Por que adiantava a Renata estar ali cheia de conhecimento se eu não estou o quê? Transmitindo? Então, aquilo, a minha fé estava morta, porque eu não estava compartilhando com vocês tudo que eu já aprendi desde quando eu comecei essa minha jornada de autoconhecimento.
Então, eu já fiz muitas imersões, eu já fui para fora, eu já tive os melhores mentores, eu estou numa mentoria ainda porque eu gosto, isso me faz bem. Então, é uma das coisas, você também descobrir o que faz bem para você. Eu me conecto com pessoas, eu adoro estar aqui participando, comentando, porque eu evoluo à medida que eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo. Além de eu estar trocando experiências e ensinando, eu estou também aprendendo com cada um de vocês. Então, gente, todos nós temos sempre algo para o quê? Para colaborar, para o quê? Contribuir na vida dos outros, tá? Então, assim, eu já fui muito perfeccionista, sabe? Queria que tudo fosse muito perfeito. Então, não estaria, talvez, aqui falando para vocês se eu não tivesse, eu falo que é, assim, me curado disso. Porque, assim, é muito bacana você fazer as coisas muito bem feitas. Só que quando a pessoa é muito perfeccionista, e garanto que tem pessoas aqui que são assim, você, às vezes, você fica, assim, olhando um defeito que é, assim, que é mínimo, que só você enxerga. E os outros te dão uma nota 10. E você ainda está ali no 5. Então, assim, gente, para, às vezes, de olhar para o copo meio cheio. Olha para o copo, não olha para a parte vazia, olha para a parte cheia, tá? É aquilo do copo. Então, tenta olhar para a parte cheia, tenta olhar para as coisas boas que você pode contribuir com outras pessoas e com você mesmo, com a sua casa, com seus filhos, tá? Porque todos nós temos algo para oferecer, tá? Para compartilhar, tá? Porque aqui, ó, viver mais não é só o que juntar anos, tá? É colocar a vida dentro dos anos que você tem, tá? É começar hoje com um hábito pequeno, tá? Porque daqui a pouco você vai, ó, vai aumentando, vai melhorando, vai o quê? Mudando a sua vida vai melhorando em todos os sentidos, tá? Porque assim, Deus nos fez tão perfeitos, aos olhos de Deus nós somos perfeitos, tá? Então assim, você tem tudo para dar certo. Então, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, gente, manda o seu like se você gostou. O pessoal do TikTok, gente, entra lá, Renata Diniz, até a live tá lá no YouTube, tá? Me segue lá, porque meu canal é novo. Eu quero alcançar outras vidas, outras pessoas. Então, se vocês realmente também estão aqui, se gostaram, compartilhem. Toda semana eu vou estar aqui trazendo algum assunto para vocês, porque, assim, isso foi um compromisso que eu fiz para mim em abril, quando eu lancei o meu livro, tá? Quando eu lancei o meu livro, eu eu me comprometi de estar aqui com vocês toda semana. Então, boa noite quem está chegando agora, Dona Sandra, lá de Carvalhos, foi minha professora maravilhosa, gente. Eu sou do interior de Minas, para quem não me conhece ainda, que está vindo na primeira vez na minha live. Então, assim, eu moro no Rio, mas eu sou do interior. E, assim, o interior é maravilhoso, pessoas maravilhosas. Eu tenho muita gratidão por todo mundo dali do interior, da minha cidade de Carvalhos, tá? E hoje eu estou aqui, assim, trazendo para vocês assuntos que realmente mudaram a minha vida, a minha concepção de vida, tá? É assim, quando você vai se encontrando, né? Você vai descascando como se fosse uma cebola, a gente tem várias camadas, né? Então, assim, a gente vai o quê? Vai tirando as camadas que botaram na sua vida, porque assim, a gente vai ao decorrer da nossa vida, né, a gente vai adquirindo outras crenças, vai adquirindo camadas, e muitas das vezes a gente precisa voltar para onde? Para a nossa essência. Porque quando você nasce, você é uma criança, você está ali livre, limpo, você não tem nada né? Você é imaculado. Então, assim, gente, é tão maravilhoso quando você vai se descobrindo. Isso tudo é através do autoconhecimento, tá? Através de pequenas mudanças diárias na sua vida, tá? Então, assim, é um dia de cada vez. Você vai o quê? Mudando a sua história, construindo uma história nova. Isso é muito maravilhoso quando a gente consegue, assim, verdadeiramente, sabe? Se encontrar com o seu interior, se encontrar com você mesmo, sabe? Entender qual o seu propósito, porque cada um aqui tem uma missão na Terra, sabe? Que a gente está aqui de passagem, a gente não sabe para onde a gente vai.
Então, assim, gente, aproveite esse momento, aproveitem o hoje e aproveite para começar a fazer uma história diferente na sua vida. Então, assim, se você quer construir, né, uma vida aí diferente, uma vida melhor, tá aí realmente buscando, né, esses 10 hábitos aí. Então, assim, você pode sim mudar a sua vida, mudar o seu amanhã, tá, gente? Então, assim, ó, eu desejo a todos vocês, ó, já são quase 9 horas, eu vou estar encerrando 9 horas a nossa live. Toda semana eu vou estar trazendo assuntos, né, de autoestima, do autoconhecimento, principalmente para as mulheres. Tem muitas mulheres aqui que precisam de ajuda, que precisam se encontrar, se valorizar, para fazer uma história diferente na sua próxima geração. Porque se a gente escura, gente, se a gente bota um nega, né? A gente coloca hoje, né? Decisões na nossa vida, você não precisa estar o quê? Levando para as próximas gerações, às vezes, crenças aí que vieram lá dos antepassados. Então, assim, o meu propósito é justamente esse, trazer para vocês mudanças emocionais, curas emocionais, justamente que façam você o quê? Você terminar na sua geração. É como se fosse uma cura geracional. Acaba aqui nessa pessoa, nessa geração, todas as minhas crenças aí que estão aí, às vezes, me impedindo de estar vivendo melhor. Porque, gente, para quem acredita, para quem é cristão, para quem acredita no Criador, independente de religião, tá? O Criador, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão, assim, extraordinário, que ele já fez tudo. Ele já deixou tudo pronto para mim, para você, para a gente o quê? Usufruir em vida tudo que ele já fez para a gente. Então, você vai ficar esperando o quê? Tá ali com o pé na cova para viver, gente. Você vai esperar estar ali nos seus últimos dias para você colher tudo isso de tão maravilhoso que ele deixou para a gente. Então, gente, é vida nova. É vida nova, ó. Os nossos 10 itens que eu falei, tá até aqui no meu caderninho, ó. Viva mais, viva melhor. É a gente aí pegar um desses hábitos e começar. Comece com um. Aí você vai botando um segundo, um terceiro, tá? E eu vou deixar aqui no YouTube, eu tô colocando aqui, ó, o link lá no YouTube. Deixei para quem quiser entrar lá no link. Quem quiser entrar também na minha... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui no TikTok. Quem quiser aí tá entrando lá no Linktree da minha página, tá? Depois vocês cliquem lá, vocês vão encontrar o link para vocês estarem adquirindo aí esses 10 hábitos aí. Eu fiz um material, um checklist por um mês, para você todo dia ter ali as perguntas, você vai ter ali um passo a passo bacana, um checklist para te ajudar. Então, quem quiser, depois entra lá. Quem quiser, me chama aí no TikTok, que eu encaminho para vocês, tá? E, assim, foi um prazer estar aqui com vocês novamente e recomeçar as nossas lives toda quarta-feira. Se por acaso eu tiver uma aula, porque eu também tenho as minhas mentorias na semana, né? Nessa semana eu tive segunda e tenho amanhã na quinta-feira. Se por acaso eu tiver uma aula na quarta programada, eu vou mudar o dia da nossa live, mas vou estar avisando com antecedência. Então, a princípio, a gente volta para as nossas lives toda quarta às 20 horas. Uma horinha aí, gente, com a Rê, tá? A gente vai estar aí nos próximos meses, vamos fechar 2026 em alta, mudando o quê? Ó, o seu interior, trazendo energia para a sua vida, gente. É sorriso no rosto, é energia, sabe? É vibração, é a gente mudar essa nossa frequência, nossa energia e conquistar tudo de melhor que Deus já fez para a gente, tá? Então, a live aqui tá acabando no TikTok, gente. Agradeço todos vocês, vai dar uma hora aqui no TikTok, vai terminar a nossa live. Gratidão a todos que estavam aqui no TikTok. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Quem ainda não me conhecia, me sigam. Sigam meu canal do YouTube, do Instagram.
Diniz Coach lá no Instagram, tá? E no TikTok e no YouTube também. Tá, pessoal? O pessoal aqui o pessoal também do YouTube, gratidão por vocês terem entrado na live, tá? A gente vai aí encerrar, mas assim, estou muito grata pelas pessoas que estiveram comigo. Espero que assim, que se ficou 1%, se ficou um desses passos na cabeça de vocês, eu vou estar muito feliz. Então, depois compartilha comigo qual desses passos que você decide estar colocando na sua vida a partir de amanhã. Ou a partir de hoje mesmo, que você já pode regular o seu sono hoje, hein? Ó, que já pode proteger o seu sono hoje, já pode proteger você começando a apagar o seu celular daqui a pouquinho, quem dorme mais cedo aí. Eu durmo às 10, então 9h20, por aí eu já desligo meu telefone para o quê? Tá dando um descanso para minha mente, para minha vista, porque eu acordo 5 horas da manhã, eu faço meu ritual aí do milagre da manhã, gente, é meditação, é uma oração, é você acordar bem, você se conectar com vocês, bebam água, se hidratem, comece aí, quem quiser correr, quem gosta da corrida, me chama, gente, eu sou da corrida de rua, corrida, bike, essa energia que eu adoro essa troca, então, assim, comecem, gente, comecem, tá? Não deixem para o outro dia que você pode fazer hoje. A decisão é sua, não é somente minha. Então, depois vocês escrevem aí para mim. Renata, eu vou começar amanhã. Me manda uma mensagem. Eu decido. Ah, Renata, eu quero sim. Eu quero conhecer esse teu material. Me passa o link. Me chama. Quem gostou no TikTok, me manda mensagem que eu vou estar encaminhando para vocês o link, tá? Desses 10 passos maravilhosos para a sua longevidade, tá? Para a gente viver aí mais 20, 30, 40 anos aí com saúde. Sabe por quê, gente? Quando a gente cuida da mente, do físico, do espiritual, você tem que liberdade para escolher, para correr, sabe? Para brincar com seus netos, para viver uma vida assim, sabe? Que vale a pena ser vivida. Então, gente, comecem, tá? Esse é o meu recadinho de hoje. Então, espero que vocês todos tenham gostado da nossa live, ó. Um grande beijo, pessoal do TikTok, que boa noite, eu vou desligar por aqui, então me mandem mensagem aí se vocês quiserem o link, tá? Gratidão a todos vocês, tá bom, pessoal? E o pessoal aqui, o pessoal aqui do YouTube, gente, o pessoal do YouTube aí, gratidão por terem ficado, quem ficou, quem assistiu até o fim, tá? Gratidão. Eu vou começar a fazer as lives aqui no TikTok, ó, no YouTube, porque eu estava acostumada a fazer somente no TikTok e no Instagram, tá? Então, assim, a gente vai ter, assim, as nossas lives aqui, tá? Toda semana. Renata Diniz por aqui para ajudar todos vocês aí com as nossas lives, com as nossas dicas de autoconhecimento, de crescimento, curas emocionais, pessoais, profissionais. Então, assim, quem quiser aí estar participando da nossa mentoria, só escrever aí mentoria, comentar, tá? Encaminhar. Que, assim, é com muito, muito prazer que eu estou aqui falando para vocês. Tá bom, pessoal? Então, ó, quem ficou até o final aí, gratidão. Deus abençoe você, a sua família. Tá? E eu vou terminar por aqui a nossa live, ó. Um beijão, Deus te abençoe. Fiquem com Deus.